Saúde. Saúde Jovem Pan aqui no ar para discutir um dos temas que vem provocando noites em claro nas pessoas. E não é porque elas estão muito preocupadas com as demandas que vêm, é porque elas estão tão aceleradas tentando performar cada vez melhor que não conseguem desligar. Nós vamos falar sobre a cultura da produtividade. Você com certeza vive sob essa cultura, tentando performar melhor, apresentar resultados incríveis, estendendo jornadas. E aí, claro, é inevitável dizer que durante esse processo que a gente vem atravessando aí com a pandemia, se tornou mais difícil ainda lutar contra esse monstro da produtividade. Porque agora, trabalhando de casa, as referências se perdem. Então, aqueles que estão em casa têm percebido que trabalham mais. O cansaço aumenta, a nossa cabeça fica cheia. E a gente, claro, vai discutir aqui no Saúde Jovem Pan um pouquinho sobre como essa cultura da produtividade afeta a nossa saúde mental. Quais são os impactos? Tem como a gente criar um escudo, criar uma barreira para fazer com que nós tenhamos a produtividade que a gente deve ter e não aquela que supostamente esperam de nós? Vamos responder essas perguntas e muitas outras num bate-papo muito legal com a Camila Magalhães, médica psiquiatra da USP, especialista em transtornos de humor e colunista aqui da Jovem Pan, doutora Camila G. de Casa. E com o Luan Diego Marques, médico psiquiatra e professor colaborador da Universidade de Brasília, que está se tornando de casa hoje, participando aqui do Saúde Jovem Pan. Doutora Camila, obrigado mais uma vez pelo tempo, por estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Esse assunto é interessante e rende um bocado aí para os dias atuais. Pois Acho que é bastante importante a gente discutir isso mesmo, em termos de saúde mental. Assunto não falta, né, doutor Luan? Seja bem-vindo também. Sim, agradeço o convite. Realmente, eu acho que esse tema, ele veio no início da pandemia e até nesse momento é reverbera. Eu acho que é sempre muito pertinente discutir sobre isso, essas formas de prevenção desses adoecimentos. Vocês sabem que eu gosto muito do assunto, porque eu estou sempre observando isso sob a ótica da tecnologia, né? A gente vive em um mundo que cada vez mais permite que cada segundo, cada passo que a gente dá na nossa vida seja quantificado. A gente mede tudo, a gente consegue saber os detalhes da performance, do desempenho das máquinas e principalmente das pessoas, não é? Que estão conectadas a essas máquinas o tempo todo. E eu tenho a impressão, tenho lido, tenho acompanhado bastante, que essa lógica do medir tudo, saber tudo, quantificar tudo para conseguir estabelecer mais métricas, cobrando uma melhora nesse desempenho, essa cultura tem ganhado uma nova perspectiva por causa da pandemia. Porque as empresas perceberam que estavam mais perdendo do que ganhando com isso. Né? A ponto de, aqui mesmo na PAN, eu tenho entrevistado alguns executivos de companhias de tecnologia e escutado deles o seguinte: eu peço para a minha equipe se desconectar. Eu achei isso curioso. E o que eu ouvi como argumento para esse pedido que eles têm feito desde o início da pandemia para os colaboradores é aquilo que eu estava dizendo no começo. As pessoas em casa, primeiro com medo do que vai acontecer. Então eu não sei se eu vou ser demitido, eu não sei se eu vou me provar útil estando distante. Passa uma série de coisas pela cabeça. As pessoas tentam entregar muito mais, às vezes, do que precisam, do que podem. Isso foi criando um estresse danado na turma. E as empresas falaram, opa, eu vou começar a perder bons profissionais porque eles vão ficar doentes. Mas esse não é um assunto novo, né, doutora Camila? Não é algo que deveria nos preocupar apenas numa situação limite como essa que a gente enfrenta com a pandemia. A minha pergunta é, de maneira prática, como é que eu, profissional, consigo identificar que estou vivendo sob esse cenário que eu descrevi agora há pouco, de tentar entregar muito mais do que precisa, olhar para a minha produtividade e achar que ela não é, né, o meu desempenho, a minha performance não é o bastante, e de tentar responder a demandas que sequer me foram feitas, porque eu acho que preciso entregar cada vez mais. Isso diz muito pouco sobre a empresa e mais sobre o profissional, ou diz muito sobre ambos? Boa pergunta.
Eu acho que diz muito sobre ambos, porque esse rearranjo que funcionários e empresas tiveram de fazer com a pandemia, mas que já vinha, era precedente à pandemia, uma cultura meritocrata, individualista, que as pessoas estavam olhando para o seu desempenho, como elas chegariam e avançariam na carreira de uma maneira rápida. Então, essa preocupação com encarreiramento, com cultura de empresas que estavam bastante debruçadas assim, no retorno para o funcionário, se ele estava rendendo, já era algo que causava um certo transtorno nas pessoas e angústia no período pré-pandemia. Com a pandemia, você trouxe a questão do medo de perder emprego, veio também pessoas que se debruçaram em atividades como o trabalho, muito mais, de uma forma muito mais intensa do que antes, até mesmo para lidar com essa sensação de medo, de vazio. Então, não só o medo de perder emprego, mas encontraram no trabalho uma forma de pensar, estou enfrentando aqui, estou trabalhando, e intensificaram muito mais aí as suas energias no trabalho. Outras ainda passaram o estresse de ter que dividir a questão do trabalho com as suas tarefas em casa e, querendo ou não, uns acharam que se dedicar mais ao trabalho era mais confortável do que se dedicar a outras tarefas de casa, justamente porque o limite entre uma coisa e outra ficou muito difuso. Mas, diante de todos esses cenários que surgiram, as empresas perceberam que aquilo que parecia um luxo antes, que é o home office, para determinadas pessoas ou condições específicas, era algo viável. Então, também teve o lado da empresa diante do cenário que ela encontrou, perceber que era, sim, viável ter seus funcionários produzindo. Você trouxe uma terceira coisa, que é, bom, a empresa ficar desconfortável com o adoecimento dos funcionários diante dessa intensificação do trabalho. E isso aconteceu também. E a conclusão que eu chegaria é que o ganha-ganha é um equilíbrio para ambos. Porque mais do que o rendimento, mais do que o mérito, mais do que o retorno financeiro por conta desse trabalho, até mesmo intensificar o trabalho com o medo de perdê-lo, o que tem pautado as boas relações entre pessoas e empresas são a possibilidade dela ter um propósito e um reconhecimento nesse mundo atual. Então, a gente tem discutido muito que, para as pessoas conseguirem isso, elas têm que estreitar a comunicação delas com a empresa, elas têm de rever os processos, elas têm de rever a cultura do encarreiramento, elas têm de rever uma série de fatores que estão ligados nesse vínculo, que não é só o resultado final, porque esse resultado ele está comprometido tanto para a empresa quanto para a pessoa, se não houver equilíbrio e saúde mental. E aí essa palavrinha equilíbrio, né, ela acaba surgindo sempre, e o equilíbrio de um pode não ser também o ponto de equilíbrio para o outro, e a gente tenta traçar uma régua e dizer assim, olha, vamos encaixar todo mundo aqui nesse padrão e perseguir esta meta e vai ficar tudo bem. E quando a gente tenta pasteurizar a história, principalmente quando a gente está falando sobre o indivíduo, que tem características muito peculiares, né, muito particulares, isso se torna muito difícil. É nesse ponto em que, quando a gente fala sobre algumas medidas que vêm sendo adotadas, talvez pelas empresas ainda, focando nas empresas, ou mesmo quando a gente está olhando de maneira mais geral sobre algumas políticas que são estabelecidas, a gente quer tirar a média de algo que não consegue encontrar uma média muito clara. E é por isso que as ações acabam se tornando ineficazes, doutor? Olha, eu acho que o aprendizado das empresas ele tem acontecido bem antes já da pandemia, né? Eu já tinha observado o movimento da empresa, assim como a Camila trouxe, de tentar estabelecer esse equilíbrio das demandas do funcionário e das demandas da empresa. Mas, igual como você falou, o equilíbrio ele é muito individual também, né? E às vezes a comparação do funcionário com o desempenho do outro, né? O outro ele tem o próprio equilíbrio dele. Se a gente for tentar se comparar com o outro, pode ter um desequilíbrio nessa busca do equilíbrio. Então,
E eu acho que essa questão também da pandemia trouxe um desarranjo com relação... As pessoas antes ficavam em casa e geravam a noção de férias. E por essa percepção de já que agora eu estou em casa, já que agora eu tenho tempo em casa, isso foi uma interpretação que alguns tiveram, muitos desejaram resolver as coisas, porque as pessoas nas suas férias, eu observo que ultimamente as pessoas utilizam as férias, além de descansar, para resolver as coisas da vida. Então, acho que esse acúmulo das demandas da vida, né, no contexto de pandemia, e essa reorganização do modelo de trabalho, porque muitas empresas já tinham um modelo de trabalho em home office estabelecido, outras tiveram que se reinventar. Então, acho que foram muitas reorganizações por um período muito curto. Então, o desafio de alcançar esse equilíbrio, que não é objetivo, né, é muito individual, acho que foi um desafio bem maior para todos, tanto do lado da empresa quanto para os funcionários. Se a gente for pensar em materializar isso que a gente está tratando aqui de maneira genérica, né, saúde mental, em doenças, o que vocês têm percebido mais bater a porta dos consultórios, agora a porta virtual dos consultórios, o que vocês têm percebido chegar como resultado dessa... E não é hoje, né? Vamos colocar... Isso não nasceu agora por causa da pandemia. Mas o que vocês têm percebido como um fenômeno mais forte, decorrente dessa ânsia por um desempenho perfeito, por ser melhor, por, né, a história da produtividade, o que se materializa em doença nisso tudo, doutora? Bom, sintomas e transtornos, eu vejo as duas coisas. Então, se materializa mais em insônia, dor lombar ou dor cefálica, pessoas que ficam com cefaleia com frequência, mulheres com piora do período pré-menstrual, então a TPM, que ela é natural para muitas mulheres, ela já causando sintomas muito antes e trazendo mais angústia. Então, do ponto de vista sintomático, estresse, tristeza, insônia, dor crônica e medo do que virá, o que vai ser. Então, é algo que veio para os consultórios como sintomas bastante prevalentes e associados não só ao trabalho, como você está trazendo, e com certeza muitas pessoas estão tentando até agora se organizar para esse modelo domiciliar em que, de fato, ao trabalhar muito, uns esqueceram de si, esqueceram da atividade física, intensificaram no álcool, outros deixaram de lado o contato com muitas pessoas, que é o que trazia para ela um pouco de relaxamento, quer dizer, aquilo que ela usava para se descomprimir do dia a dia e tal, ficou um pouco deixado de lado. Então, alguns diante desse sintoma do corpo, e aí isso foi se transformando em transtornos depressivos, transtornos ansiosos, transtornos de estresse pós-trauma, quer dizer, passaram muito tempo esse medo de perder alguém, ainda estão com medo do que está por vir, então sintomas de muita ansiedade e uma intensificação do beber para pessoas que costumavam já beber intensamente em alguns episódios, ou aqueles que estavam abstêmios, mas que retomaram o consumo intenso do álcool. Então, esses quadros, eles vieram com uma certa força na pandemia. E no teu caso, doutor, se quiser complementar aí, e aí eu já vou emendar uma pergunta também, o que surge a partir disso que a doutora Camila descreve, mas como negação, porque as pessoas nunca observam alguns dessas manifestações como relacionadas a algo próprio da saúde mental, ou como efeito de um problema ali que está começando a se desenvolver. Tem muita negativa nesse processo. Não, é só uma taça de vinho, hoje, daqui a pouco, amanhã também, por aí vai, né? Tanto essa estratégia da negação como as compensações também. Então, o álcool, uma coisa que eu observei que aumentou frequentemente, que é uma queixa de muitos pacientes, é o aumento do consumo de carboidratos, enfim, de alimentos
principalmente na necessidade maior de utilizar aplicativos para pedir, né, comidas, e muitas vezes não está no contexto tão saudável. E o excesso de uso de digitais, né, de dispositivos que tenham telas. Não só pelas pessoas que trabalham em home office, e também pelas crianças, né, que deixaram do seu contato com as escolas, e isso leva também a todos esses sintomas que a Camila pontuou, assim, mais insônia, e esses sintomas disfuncionais que eles se tornam raízes para outros problemas maiores. Então, a gente observou bastante esse processo e como a Camila bem pontuou, o transtorno de estresse pós-traumático, porque aqui a gente está falando de um público que ficou em casa, mas a gente precisa também lembrar de um público que não pode ficar em casa, né? Todos os profissionais que trabalhavam em serviços não essenciais. Esse público ficou muito exposto, né, dentro de um contexto também que eles vivenciavam medos e preocupações naquele período, e, né, até hoje alguns que têm muito contato com o público. Então, é outro sintoma de ansiedade que tem sido bem comum, que alguns pacientes têm reportado. Tem algo interessante aqui. Nós falamos sobre... Eu comecei, né, puxando o papo aqui, falando sobre a relação das pessoas, dos profissionais, com as empresas e toda a cobrança que é gerada. Mas não necessariamente essa cobrança por produtividade, pelo alto desempenho, pela alta performance, surge por razões profissionais, né? Há pessoas que estabelecem essa cobrança em outras esferas da vida que não só no âmbito profissional. E é um cenário diferente como abordagem do ponto de vista médico para vocês, e que leva também a um exercício diferente, porque isso pode ter vindo da formação da pessoa, enfim, são várias razões ali para desembocar nisso, e que talvez não tenham nenhuma conexão com o trabalho. Talvez no trabalho a pessoa se sinta super confortável com o que está fazendo e essa cobrança nasça, né, em outros momentos. Tem muito disso, ou não? Essa cobrança que se faz, ela nasce de demandas outras, externas, ou ela vem de dentro para fora? Doutora Camila. Sim. Essa cobrança, como você falou, ela vem de diversos caminhos aí que a pessoa foi trilhando ao longo da vida dela, porque tem pessoa que ela já tem como traço, assim, da personalidade dela, ser alguém que é exigente consigo mesma. Então, desde sempre, desde pequeno, já tem como algo próprio do seu funcionamento, da sua estrutura de funcionamento. Tem outras pessoas que elas são, além de exercerem essa autocobrança, elas vêm de uma cultura familiar, de uma criação de bastante exigência, de bastante controle com o resultado, com a performance, e famílias que exigem que o filho tenha múltiplas habilidades, e a gente vive ainda um momento que agora está sendo discutido para as gerações futuras, mas que vive ainda muito pressionada por saber muito de várias coisas. Com o aumento, o incremento da tecnologia, do acesso a muitas informações, não só as pessoas que já tinham essa autocobrança ou uma estrutura familiar que é favorável para essa cobrança também, elas chegaram num mundo que você se sente ele é insuficiente, essa vida é insuficiente para a gente acessar tantas informações com tantos interesses. Eu estava vendo o Caetano dando uma entrevista essa semana, ou semana passada, e ele dizia, gente, o tempo, as pessoas começaram a perguntar para ele sobre o tempo, e ele dizia, o tempo, não dá tempo, assim, aflito, dizendo, agora o meu tempo, ele tá aí, parece que todo dia eu consigo ver algo, ler algo, e fico angustiado como eu vou administrar tantas coisas em tão pouco tempo. Então ficou até engraçado assim a fala dele, porque é isso mesmo, a psiquiatria tem uma tendência a dar nomes para as coisas, para poder compreender quando determinado sintoma deixa de ser um sentimento, uma angústia, deixa de ser apenas uma sensação, um mal-estar, e se torna um sintoma, mas foi aí que surgiu o FOMO, né? Quer dizer, o Fear of Missing Out, quer dizer, o medo de estar fora do mundo, se comparar às pessoas e falar, nossa, as pessoas elas estão sabendo muito mais do que eu. Eu acho que essa autocobrança hoje, ela está exacerbada
é um tempo que as pessoas têm que tomar cuidado para sempre deixar ali um espaço para o nada. No nada em que sentido? Para ela não se cobrar, não preciso desempenhar agora, eu já trabalhei hoje, eu já dediquei um tempo para o meu corpo, eu vou comer, no momento que eu estou comendo, eu preciso prestar atenção nisso, comer com prazer, porque a gente está sempre pensando lá na frente, né? Essa cultura que você trouxe, do desempenho, da produtividade, do trabalho intensificado, do perigo que é não só estar na pessoa essa cobrança, mas haver do mundo, das empresas que lucram com o trabalho das pessoas, um aumento no outro da sensação de que ela não vai dar conta, é algo que a gente tem que parar e pensar que a saúde mental das pessoas vai estar cada vez mais comprometida se elas não se realinharem aos seus próprios gostos, se elas não tomarem cuidado que o trabalho ele é importante na vida, mas ele é um dos pilares da vida. Ele não é somente algo que tem uma importância maior, ou seja, mais importante do que as relações familiares, íntimas, com os amigos, com o lazer e com o nada. Com o momento do ócio aí, que também é importante, e não é o ócio criativo, porque inclusive a gente tem uma geração que até o ócio ele precisa ser produtivo. Então, eu diria isso, eu acho que a gente vive esse momento e todas essas, o mundo, as tecnologias, a forma das pessoas se dialogarem, conversarem, realmente quererem um espaço para troca, é algo que a gente precisa começar a reconversar e dar um espaço para esse tema que você traz, que é muito importante, porque senão não tem saúde mental que aguente. Eu queria ouvi-lo também sobre esse mesmo tópico, doutor. Olha, eu acho que o que a Camila trouxe sobre até no ócio colocaram... Isso é maravilhoso, espera que é verdade, né? E eu termino quando eu vou dar alguma palestra, os últimos slides meus é assim, cuidado com uma vida vazia por ficar tão ocupado, né? Então, as pessoas hoje têm muita dificuldade de estar nesse ócio mesmo, assim. Eu acho que foi um grande outro ponto que levou as pessoas a uma produtividade exacerbada, que é tão difícil, muitas vezes, eu ficar sem estímulos. Hoje nós somos uma sociedade de grandes estímulos, né, em vários aspectos. Então, é tão difícil para muitos estar sem estímulos que eu preciso o tempo todo me sentir estimulado. E quando o trabalho é uma opção, porque o trabalho pode ter reconhecimentos e até na forma de administrar esses reconhecimentos nós temos que ter cuidado, eu costumo dizer que é o paradoxo do sucesso, né? Pessoas que começam a ter muito sucesso, se não bem administrar esse processo, pode perder toda a construção desse sucesso, justamente por estarem sobrecarregadas, exaustas, e ficar muito atento, tanto nesses riscos, nesses fatores de risco, né? E conseguir lidar bem consigo mesmo, seja num ócio não produtivo, né? Isso, com certeza, traz um dado que a pessoa não precisa usar esses mecanismos de se hiperestimular ou ficar muito em várias atividades para lidar com esses vazios, né? Eu queria falar sobre um tópico que acaba sempre surgindo também, porque as pessoas estão sempre em busca da pílula mágica, né? Tem um remédio que vai me ajudar a superar isso e etc. O quanto do processo de concertação, não é, de todo esse caos que surge por todas as razões que a gente falou até aqui, acontece por meio de medicamentos, o quanto existe essa pílula mágica e o quanto vem de um processo de reorganização do indivíduo. E essa reorganização passa também por saber dizer não, por saber quais são os horários do ócio mesmo, né? O ócio primordial, não o ócio criativo, e por aí vai. Tem gente que aposta tudo numa prescrição médica, e não é bem por aí, né? Não, não é mesmo. Eu acho que a prescrição médica ela tem que ficar restrita àqueles que ficaram por muito tempo angustiados, não tiveram um olhar para
modificar o cenário que levou ao desencadeamento de sintomas, ou que tem uma hereditariedade enorme para, de repente, deprimir ou ter sintomas de ansiedade, e com a vida tiveram gatilhos que facilitaram o desencadeamento de algum transtorno mental, e estes poderão precisar de medicamento, e quando bem conduzido é por um tempo na vida, mas sempre atrelado ao trabalho psicoterápico, a capacidade da pessoa em psicoterapia também olhar para si, olhar para o meio, olhar para a forma com que ela escuta as suas angústias, porque a gente vive num mundo acelerado, hiperconectado, exigente, agora com um dado novo, que é um mundo que viveu uma pandemia, então, e que se pergunta como vai ser, o que é importante para mim, que se fez muitas questões, muitas pessoas, nós falávamos aí antes de começar, que reviram sua vida. Será que eu preciso trabalhar com essa velocidade? Também existe o outro lado, existem muitas pessoas que estão dando passos importantes, seja dentro do seu relacionamento, com o que eu quero trabalhar, o que eu não quero trabalhar, que mãe que eu quero ser mãe, então se perguntando muito, ganharam também no período de isolamento uma possibilidade de se escutar, e essa escuta ela é muito particular. Ela é uma escuta que passa por todo esse histórico que nós falamos, cada um com uma família, com um traço, com um desejo, com uma aptidão. E quanto mais a gente se afasta de todos esses nossos traços, daquilo que brilha nossos olhos e tal, menos contente com a nossa vida nós vamos estar. Então, a pessoa ela pode até vir a adoecer e precisar de um medicamento, mas a grande maioria precisa de um espaço, seja formal mesmo, na psicoterapia, ou em algumas atividades que permitam a elas a meditação, se rever, no esporte, um espaço para se escutar, para se compreender, para falar por que eu estou nessa relação, ou nesse caminho, nesse trabalho, se isso não me completa, se isso é contrário do que eu penso, do que eu desejo, dos meus valores, dos meus sentimentos. E para isso tudo a gente precisa de um investimento pessoal, que essa correria, essa velocidade, ela não vai facilitar. Então, é uma parcela das pessoas, a gente sabe que no Brasil existem, sim, muitas pessoas que têm depressão, que têm ansiedade. Nós fizemos um estudo no Núcleo de Epidemiologia do Instituto de Psiquiatria da USP, que colaborou para um dado que é muito citado, que é o fato de termos 1 a cada 3 pessoas no Brasil, no último ano, sofreram de algum transtorno mental comum, como depressão, ansiedade, uso de substâncias, transtornos do impulso. Desses, todo mundo precisa de medicamento? Não necessariamente. 1/3 desses serão casos moderados para grave. E esses precisarão de uma ajuda médica, mas é muito útil e muito importante que as pessoas façam esse exercício de autoconhecimento. Sim. Então, a gente está falando da autocobrança. Eu acho que a autocobrança tem de vir daquilo que a pessoa tem como lacuna, que ela tem como importante, mas que deixa de lado, e não só uma cobrança cega para suas demandas. Então, eu acho que é muito importante a escuta de si mesmo, sempre, sempre. Doutor Luan, dizem que as pessoas verdadeiramente ricas são aquelas que dominam a totalidade do tempo que têm. Sim, e eu acho que até dentro desse contexto compreender que produtividade não é trabalhar mais, não é fazer muito. É, de fato, conseguir aproveitar melhor esse tempo, até para poder realizar todas essas atividades de contato consigo mesmo e um bom contato com o outro. Dentro desse contexto das medicações, eu até fiquei aqui refletindo, enquanto a Camila falava, sobre como a gente também não pode entrar, né, como médicos, dentro do imediatismo, que é o que leva à hiperprodutividade, né? Que é eu preciso fazer tudo agora, eu preciso resolver tudo agora.
e não colocar o medicamento, né, quando não está indicado, né, em casos mais leves ou em casos que tem mais sintomas do que um transtorno, é a gente ter muito cuidado nessa busca do medicamento para não ocupar um lugar dentro dessa lógica do imediatismo, do que preciso resolver tudo para ontem. Né? Porque quando a gente consegue trabalhar os fatores que desencadeiam isso, e eu observo que o contato, né, um bom contato, a boa relação, que foi isso que a gente observou muito, né, tem observado nesse período de pandemia, né, que foi limitado o contato com o outro. Muitas pessoas eu observei que agora valorizam melhor um bom contato. Porque não é só sobre ter contato, é cuidar dessas relações. Não só com o outro, mas consigo mesmo, né? Bom, infelizmente... Oi, doutora, perdão. Não, só ia dizer que tem um perigo, não é um assunto para hoje, mas inclusive o contrário. As pessoas não somente querem um medicamento para sanar sintomas, como elas querem medicamentos para elas se tornarem mais produtivas. Então, medicamentos que trazem aí uma produtividade enorme por conta dessa aceleração que elas querem estar alinhadas com o mundo no seu entorno. Sem dúvida. Bom, o relógio ele é cruel com a gente, né? Falamos sobre o tempo aqui, sobre tudo isso, mas o relógio é cruel e o nosso tempo, infelizmente, chega ao fim. Vamos voltar a esse assunto, inegavelmente é um tema muito importante. Tenho certeza que você que nos acompanhou até aqui, aliás, se chegou e a história estava pelo caminho, é só acessar lá no Panflix a galeria de conteúdos do Jovem Pan Saúde. Esse bate-papo completo está lá no Panflix, também no canal Jovem Pan Saúde no YouTube, para você pegar essa história desde o comecinho. Se você assistiu tudo, a minha recomendação é para que você compartilhe, que essas reflexões aqui da doutora Camila, do doutor Luan, eu tenho absoluta certeza, vão servir para outras pessoas também, sobre a importância de se encontrar um tempo para si mesmo nessa loucura. E aí eu vou parafrasear o doutor Luan aqui para fechar esse nosso papo, tomando o cuidado de não ficar cheio de coisas para fazer e construir, enquanto isso, uma vida vazia. Esse acho que é o recado desse nosso papo aqui sobre produtividade, não é? Então, tomar um cuidado bastante importante para se colocar como prioridade nessas entregas todas que a gente quer fazer o tempo todo na vida. Quero muito agradecer a doutora Camila Magalhães, médica psiquiatra da USP, especialista em transtornos de humor e colunista aqui na Jovem Pan. Doutora Camila, obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Dr. Luan Diego Marques, médico psiquiatra, professor colaborador da Universidade de Brasília, também muito obrigado, um prazer conversar contigo. Até a próxima. Obrigado também. E para você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez a recomendação, se você gostou, é só compartilhar esse conteúdo e, por que não, deixar nos comentários aqui sugestões de temas que a gente pode eventualmente tratar no Jovem Pan Saúde. O objetivo aqui é discutir os assuntos que podem garantir para todos nós uma vida melhor e mais saudável. Até a próxima. Tchau, tchau. Saúde.